Opa, professor, bom dia, tudo certo? Professor, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vi outro dia uns stories seus falando sobre day trade, né? E que a porcentagem de pessoas que operam com sucesso é bastante baixa. E a gente vê também, assim, uma série de piadinhas aí na internet, né? Do pessoal tendo prejuízo e tal, não fazendo lucro. A que você atribui isso? Você acha que tem como fazer uma estratégia ali interessante de day trade ou não? É furada? É, né? Eu tenho meu trabalho, né, no dia a dia e queria aproveitar aí, principalmente o período de home office para tentar fazer um pouquinho de day trade. Eu ainda estou estudando, estou fazendo o curso lá do Senzão, a parte de day trade, mas fiquei realmente nessa dúvida. Eu não sei se a galera se dá mal porque vai com muita ambição, muita sede ao pote, ou se dá para fazer uma estratégia ali de fazer pouquinhos pontos por dia, mas fazer alguma coisinha. O que você acha disso tudo? Henrique, meu brother, bom dia. Olha só, o grande problema do day trade é a recorrência das operações, tá? Porque imagina que esse é muito mais do que um jogo de habilidade, é um jogo de probabilidade. Então não adianta você estar sofisticado nas técnicas, porque a probabilidade ela tá contra você, né? Você pode acertar um dia e aí o dia seguinte você já entra naquela hoje você conseguiu acertar, mas amanhã você vai conseguir acertar, a sua probabilidade é menor. Então é interessante você ir fazer day trade sempre, sempre, sempre operando uma forte tendência, por exemplo, forte tendência de alta. Subiu, porra, subiu 1%, tá todo mundo animado, tá subindo mais 1%, e aí você vai sempre jogando na tendência de alta. Ou tá tudo caindo, tudo desaguando, você sempre ir jogando na tendência de baixa. Nunca ir contra a tendência e não tentar fazer sempre todos os dias na recorrência, entendeu? Ah, tá. Eu acho que eu entendi sim, professor. Então, assim, o que você acha da estratégia que eu estava tentando pensar aqui na minha cabeça? Estava pensando em fazer o seguinte: não operar todos os dias, especialmente em dias meio de indecisão, aqueles dias que a bolsa alta de 0,5% ou queda de 0,5%. Não, não. Deixar para operar realmente só quando tiver altas acima de 1% no iniciozinho da manhã, né? É, e principalmente operar papéis que, sei lá, na pior das hipóteses, chegou ali final do dia e eu não consegui fazer a pontuação que eu queria, eu não vou ficar chateado de ter esse papel na minha carteira. Você acha que tendo mais ou menos esse tipo de raciocínio, eu consigo minimizar um pouco esses riscos do day trade? Talvez, claro que eu sei que minimizando os riscos, eu também estou minimizando os possíveis ganhos, né? Mas acho que talvez seja um equilíbrio razoável. O que você acha? Fala, Henrique. Eu entendi o que você quer fazer. Tem vantagens e desvantagens, né? A vantagem é que quando você faz esse tipo de operação, sim, você pode incorporar aqueles papéis à sua carteira. A desvantagem é que quando você opta por fazer isso aí, você está operando não na modalidade day trade pela plataforma, e sim pela modalidade position. Pois quando você quer comprar um papel e no final do dia aquilo caiu demais e incorporar para a tua carteira, a corretora não permite fazer isso quando você está operando na modalidade day trade, entendeu? Porque quando você opta por fazer a operação como day trader, ela te dá a alavancagem, que é a grande vantagem de se operar no day trade, é a alavancagem promovida pela corretora. Eu consegui fazer claro, então a vantagem principal de operar dessa forma pelo position é que você pode incorporar o papel à tua carteira, mas você não vai ter a, a alavancagem permitida pela corretora. E isso para mim é a grande desvantagem de se operar no modo position no day trade. Ah, sim, professor, é verdade. Eu tinha esquecido desse detalhe da alavancagem.
E realmente, eu já tinha, inclusive, estudado isso lá no Cenzão, lá no curso. Tem razão, agora eu entendi. Tá, então eu vou fazer isso. Eu vou começar com bastante pouco e só mesmo em dias de explícita tendência de alta. Vou trabalhar só com alta por enquanto, ainda que eu faça isso bem esporadicamente, né? Pensando que eu tenho trabalho estável e que até hoje eu não tinha esse recurso, né? Então é um bônus, né? Digamos assim. Eu vou prestar atenção apenas em dias então de forte tendência de alta no início da manhã, especialmente de acordo com os indicadores aí dos outros países e das commodities, enfim. E aí, nesse dia, eu tento fazer alguma operação aí pequena, mas para já ir entendendo como é que isso vai funcionar, né? Beleza, muitíssimo obrigado pelas dicas e principalmente por essa última parte foi muito importante mesmo, relembrar da alavancagem e que aí realmente vai ser diferente de eu comprar o papel lá com a grana que eu tenho em corretora, né? Muitíssimo obrigado, professor. Qualquer coisa, estou por aqui. Um abraço.